Você foi o último moicano. O último moicano. O último moicano. Senhor presidente Flávio Cassina, senhores e senhoras vereadores, um bom dia a todos que também nos assistem pela TV Câmara, canal 16, ou que nos acompanham pelas mídias sociais. Teria, nesta manhã aqui, vários temas que poderia abordar, alguns deles muito importantes, que mexem com a nossa vida e que têm reflexo na nossa vida. Eu diria especialmente a aprovação ontem na Câmara dos Deputados de mais um retrocesso do ponto de vista da legislação, a tal da medida provisória da ordem econômica, né, que aparenta, sim, ser uma coisa boa para a população, mas mexe com direitos conquistados pelos trabalhadores há anos, né? E especialmente a mim me toca muito profundamente, porque muitos anos tive a oportunidade de ser advogado na área trabalhista, atuando junto ao Sindicato dos Trabalhadores no Comércio, e ter tido nesta casa, no meu primeiro mandato, dado continuidade a uma luta do então vereador Germano Rigoto, do vereador Cirino Mendes, né? Que naquela época a vereadora Denise, você era bem novinha ainda, nós lutávamos para que o comércio fechasse aos sábados. Lutávamos pelo direito de, ao sábado à tarde, os comerciários poderem se dedicar às suas famílias, né? Então, sou dessa época, vereador Cassina, Vossa Senhoria também, mas Vossa Senhoria do outro lado do balcão, né? Eu estava do lado de cá, né? Vossa Senhoria do outro lado do balcão. E quando se vê que se vota no Congresso uma medida que praticamente escraviza os trabalhadores em troca de um pagamento em dobro, e que obriga os trabalhadores na área do comércio a trabalharem no mínimo 3 domingos seguidos, né? E quando a gente sabe que a maior parte desses trabalhadores no comércio são mulheres são homens que têm que ter vida familiar, a gente pergunta a serviço de quem está o Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro está a serviço, lamentavelmente, da exploração, né? E por mais que se diga, mas eles vão receber em dobro, alguns fazem questão de trabalhar, talvez os solteiros, né? Os que não têm filhos, os que não têm família, né? Os que não têm convivência familiar, talvez possam aplaudir essa medida. Mas hoje no Brasil vale tudo. O prefeito fala o que fala, o governador fala o que fala, o presidente, então, pior ainda, né? Fala o que fala e parece que tudo é normal. Tudo é normal. Só que eu sempre lembro de uma canção da época da resistência, do grande Geraldo Vandré, que ele dizia que é na volta do chicote, né, a arroeira no lombo de quem mandou dar, né? Sempre tem a volta do chicote, meu pastor. Sempre tem, né? Veja-se o que está acontecendo na Argentina, né? Na Argentina, enfrentou, logo ali atrás, um processo muito semelhante ao que estamos vivenciando hoje no Brasil. E o povo, de forma sábia, né, está dizendo, não, o que está aí está errado, esse liberalismo, esses processos de privatizações, né, não criaram emprego, não devolveram desenvolvimento econômico na Argentina, e aí o pessoal prefere retroceder, né? Mesmo que tenha que se admitir
que houveram muitos equívocos durante os 12 anos do governo Kirchner e da Cristina Kirchner, especialmente no sentido do combate que tem que haver, obrigatoriamente tem que haver, a nível da sociedade civil contra a corrupção. Então, eu acho que as questões que estão acontecendo no Brasil, logo ali adiante, a gente vai ter oportunidade, né, de, quem sabe, rever. Mas a minha preocupação maior, com todos esses temas que estão colocados, vereador Adiló, sem dúvida nenhuma, nós temos que nos preocupar com Caxias. E a manifestação do vereador Arlindo Bandeira aqui nessa tribuna, ela é sintomática, né? Nós temos um grupo de vereadores nesta casa que eles têm uma forma de olhar o seu mandato vinculado às demandas da comunidade. Para eles é importante desentupir bueiro, trocar lâmpada, né? Encaminhar o cascalhamento, tocar uma ponte que precisa de manutenção. São vereadores que têm esse perfil. E eu respeito, tá? Eu digo que eu não sou esse tipo de vereador, e nunca fui nessa casa. Eu procuro aqui cumprir exatamente o que determina a lei orgânica do ponto de vista dos mandatos dos vereadores. O nosso papel aqui é um papel fiscalizador, é um papel propositor, né, de aprovar a legislação, de aprovar os orçamentos, de aprovar a legislação, estudar isso. E por isso eu me dediquei a minha vida inteira aqui nos mandatos que ocupo aqui nesta casa a estudar, compreender a legislação, ver aquilo que não prejudica a população, né? Porque às vezes uma lei mal votada nessa casa prejudica muito mais a população que desentupir um bueiro, né? Então, é o meu perfil. Não significa dizer, vereador Arlindo Bandeira, que não respeite o seu perfil. É o seu compromisso com a comunidade, né? Do ponto de vista de ter esse tipo de mandato. Mas veja-se que é sintomático, que eu dizia a fala aqui do vereador Arlindo Bandeira, porque significa dizer que, efetivamente, essa administração se perdeu, né? Ela não tem mais o que mostrar. Ela pode até acumular recursos para o ano que vem, não vai ter tempo para executar obras, né? A gente percebe a total, o vereador Felipe me socorre, a total incapacidade gerencial, porque era um governo que se apresentava como um governo diferenciado do ponto de vista de gestão. Os outros governos eram incompetentes do ponto de vista de gestão, mas os outros governos legaram a represa do Marrecas, legaram 10 estações de tratamento de esgoto, os outros governos legaram viadutos, né? Veja-se, só a obra do Fátima Abaixo, só a obra do Fátima Abaixo, né? Os outros governos legaram um sistema de saúde que dava resultados, os outros governos, as perimetrais. Podemos falar aqui de um monte de obras dos outros governos. Na Codeca, a vereadora Adiló legou todo esse sistema na área de saneamento, né? Na coleta do lixo, dos containers, né? Na área de saneamento, já comentei. Então, veja-se sim a questão da destinação do lixo, né? Então, esses governos que eram péssimos do ponto de vista de gestão, eram os piores governos, como diz o vereador Renato Nunes, nosso ilustre líder do governo, né? Eram os piores governos, e a gente percebe nesses 2 anos e meio o que tem esse governo para mostrar. Se possível, uma parte. Tem esse governo para mostrar? Não tem nada, além da conversão à direita na Pinheiro Machado, né? Além da conversão à direita. Essa é a grande obra desse governo. É a grande obra desse governo, a conversão à direita na rua Pinheiro Machado, né? E na Sinimbu, tem 2? E também na Sinimbu ali, porque na Visconde eles não conseguiram, né? Ali ia causar, quem sabe, muitos acidentes, aí não conseguiram. Então, a minha preocupação maior, meus caros vereadores, e trago aqui uma reflexão, nós temos 1 ano e meio ainda pela frente, de desmando, de descaso, né? Porque
esse governo está numa rota suicida. Eu não quis ser ofensivo, me permita prosseguir a declaração dele, senhor presidente. Eu não quis ser ofensivo, né? Como a da fala do vereador Rafael, que diz o seguinte, que os aliados estão abandonando o barco, né? Eu diria, em outros tempos, que os ratos estão abandonando o navio, né? Os ratos estão fugindo. Não, vamos ficar com a fala do vereador Rafael. Estão somente abandonando o barco. Só estão abandonando o barco, tá? Então, nesse sentido, isso demonstra claramente que o nível de rejeição de parte da população a esse governo e as promessas descumpridas cada vez aumenta mais. E aí a minha preocupação, mas eu acho que no momento certo a cidade, a oposição como um todo, há de ser sábia, né? E retomar o caminho do desenvolvimento de Caxias, né? Isso fica, independente da nossa vontade, fica para o ano que vem. Mas eu volto à minha preocupação, vereador Meneguzzi. Temos 1 ano e meio ainda pela frente, né? Se sequer cascalho, e o vereador Ues, com toda razão, vem aqui e reclama. Eu aprendi muito com os subprefeitos, né, vereador Adilá, eles eram muito espertos no nosso tempo, né? Quando eles sentiam que ia ter algum problema com os britadores, cada um tinha o seu almoxerifado de cascalho, né? Tinha o seu almoxerifado de cascalho escondido lá, para atender a demanda em tempos ruins como esse, de muita chuva, né? Agora, o interior se encontra completamente abandonado. As nossas estradas, que nos últimos 20 anos nunca teve problema, vereador Daneluz, as nossas estradas serviam de modelo as nossas estradas do interior, né? Do ponto de vista da sua manutenção, a preocupação com que as subprefeituras tratavam a questão da manutenção das estradas. Então, no interior, esse caos estabelecido. Nos nossos bairros, andar por essa cidade é paralelepípedo soltando para todo lado. É um buraco atrás do outro, né? Uma manutenção simples do dia a dia não consegue ser bem executada. Vejam-se, e eu quero fechar com os problemas que estão, eu sempre dizia, desde o início das minhas manifestações aqui, que eu queria ver as soluções para serem apresentadas na área da saúde, né? O postão, que já era para ter sido entregue, né? Já era para ter sido entregue. Estamos aí para ser anunciada uma licitação, uma consulta, onde 2 empresas foram selecionadas, e a gente vai ver o histórico dessas empresas, deveriam estar todos presos, né? Deveriam estar presos, essas pessoas que vêm concorrer aqui para prestar serviço na nossa cidade. Então, essas questões que me levam a pensar de que a situação está, sem dúvida nenhuma, se agravando. E quero chamar a atenção dos colegas vereadores, se nós vamos ter a possibilidade de dar esse tempo ainda ao atual prefeito, de permanecer com esse desgoverno por mais 1 ano e meio. Né? Se já não está na hora de nós, enquanto poder permite uma parte, vereador Eloy, sairmos dessa defensiva, né, e darmos respostas mais incisivas à população sobre que meios a gente pode adotar aqui. Então, nesse sentido é que eu faço esse alerta aos colegas vereadores. Pois não, vereador Meneguzzi, logo em seguida o vereador Toigo. Pedi a parte primeiro. A vereadora Adilá antes, então. Bem rápido, vereador Eloy, lhe agradeço a parte. Só dizer que a declaração da Procuradora-Geral do município, hoje, a respeito da Metalcorte, é sintomática de um governo que se perdeu. Não conhece, nunca visitou, não sabe a demora que é para mudar uma empresa, para desocupar aquele local, e fala no máximo em 10 dias. Então, isso é sintomático de pessoas que não conhecem a realidade. Eu quero ver agora o município sair desse imbróglio que a gente já temia
a casa se manifestava com preocupação, e agora com a decretação da falência, se for mantida, eu quero ver como é que nós vamos sair desse imbróglio. Lamentavelmente, o município tem muita culpa nisso também. Obrigado pela parte. Vereador Kiko. Vereador Eloy, quando o senhor fala, né, de vereadores, às vezes, que cobram limpeza de boca de lobo, nós, líderes comunitários, nós somos procurados, a população nos cobra, mas hoje, nem eles mais nos cobram, nem pressionam mais, porque eles sabem que ninguém tem acesso a essa administração. Nem os líderes comunitários também hoje eles estão levando para as comunidades que eles não têm acesso. Então a comunidade está apática também, não sabe o que fazer. Mas também legislar e fiscalizar, esse prefeito também não nos deixa, né? Não nos deixa. Nós fizemos leis, ele veta. Tudo que se faz pela Câmara de Vereadores, ele veta. Fiscalizar, não deixa entrar no postão. Tem que entrar no Ministério Público a ver se alguém nos ampara, ou tem que ir lá fazer, como se diz, um barraco, levar a brigada, levar a guarda municipal para poder entrar. É a única maneira. Ele se encastelou, mas é que o senhor diz, tem 1 ano e meio ainda de sacrifício de muitas comunidades da nossa cidade. Então, vão ter que aguentar, mas o povo que elegeu. Obrigado, vereador Kiko. Vereador Gustavo. Vereador Eloy Frisso, Vossa Excelência traz uma constatação dessa tribuna, uma problemática realmente com referência ao governo nacional e mais precisamente ao governo municipal, mas eu pauto que um dos maiores problemas, um dos maiores pecados da gestão Guerra hoje foi o seu afastamento da sociedade, né? Do setor produtivo, empresariado, do movimento comunitário, da própria academia, né, do setor esportivo, do setor da cultura, porque nós percebemos que essas pontes foram construídas ao longo das administrações, pontes importantes, toda essa construção coletiva que elevou Caxias a um grande patamar a nível nacional. E hoje nós percebemos essa quebra de pontes, esse afastamento em que nós, enquanto parlamentares, enquanto partidos políticos, vamos ter um grande desafio de apresentar candidaturas sólidas, alternativas para recomeço de um projeto realmente eficaz de cidade. É um governo que, infelizmente, né, perdeu a direção, é um governo que bate cabeça, enfim, que ele inaugura obras, ações e projetos iniciados por outras administrações, vide o próprio programa de asfaltamento do interior, a Rota Nova, a UPA Zona Norte, escolas, UBSs, o que é extremamente lamentável. Então, vereador, com certeza, Vossa Excelência faz uma constatação importante, mas na minha ótica o principal erro, o principal pecado dessa administração é o seu afastamento da sociedade caxiense. Obrigado, vereador Gustavo. Vereador Meneguzzi. Vereador Freixo, parabéns pela sua fala, e eu quero bater nessa tecla da questão da saúde. Ontem eu citei também as 2 empresas que se apresentaram aqui para administrar, entre aspas, a UPA Central, embora a questão seja judicial, né? Eu fiquei estarrecido com as manchetes dessas empresas, só fazer uma rápida pesquisa no Google que a gente vai ver uma série de problemas que essas empresas apresentam no país inteiro. São empresas do centro do país que administram UPAs e unidades básicas de saúde, hospitais em vários pontos, e aí problemas de falta de pagamento de servidores, problemas com medicamentos, prestação de contas, o Tribunal de Contas acionando essas empresas. Então é esse tipo de empresa que vem aqui buscar essa terceirização, né, numa situação que se apresenta em Caxias do Sul, repetindo o modelo dessa empresa IGH que administra a UPA Zona Norte com um festival de problemas já, um histórico anterior a Caxias do Sul. Por essa razão, eu e o vereador Kiko, a gente fez esse pedido ao Ministério Público e espero que o Ministério Público nos dê uma resposta rápida, porque tudo tem parado no Ministério Público e a gente não vê a contrapartida, a gente não vê as respostas rápidas do Ministério Público, que nos possibilite que a gente visite as obras da UPA Central, que a gente vá lá e confira, já que é uma obra de vulto, necessária, diga-se de passagem, mas a gente quer saber, os vereadores, nós queremos saber como é que estão essas obras, em que pé andam, o que foi feito, enfim, tem dinheiro público ali. Então, que o Ministério Público nos dê, esse é o nosso papel, nos dê essa possibilidade, intermedie isso junto ao... isso poderia ser feito pelos vereadores aqui da casa também, os líderes, o técnico e o líder oficial do governo, para que a gente possa visitar a UPA Central. Hoje é 6 graus negativos de temperatura em vários pontos do estado, e aqui em Caxias do Sul também as pessoas estão sobrecarregando a UPA Zona Norte e nós não conseguimos saber em que estado está a UPA Central. Então, quero fazer esse registro da importância disso. Obrigado, vereador. Vereador Felipe, se for rápido, tudo bem, ok.
E concluo, então, senhor presidente, dizendo o seguinte: estou lendo com muita atenção o artigo 61 do nosso regimento interno, que trata das comissões parlamentares de inquérito. Tá? E eu lhe afirmo, vereador Meneguzzi, que se confirmado, de parte da administração, qualquer anúncio com relação a essas empresas na área da saúde, eu acho que cabe aqui, urgentemente, à Casa, a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito específica para a questão da saúde. Né? Específica, eu acho que nós temos que ter responsabilidade, então já estou lançando aqui essa proposta, de que, se consumada o que está nos jornais hoje, de que o município, em 2 dias, vai anunciar a empresa com todos esses problemas, tá, para administrar a nossa saúde, já fora os problemas que estão acontecendo lá na UPA Zona Norte, cabe, sem dúvida nenhuma, a instalação aqui de uma comissão parlamentar de inquérito específica para a questão da saúde, né, onde a gente tem que dar respostas à nossa população, de que o Poder Legislativo não está silente, né, que o Poder Legislativo não está parado, está acompanhando e está preocupado com o que está acontecendo na nossa cidade. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.